Imagine por um segundo que você é um empresário muito bem-sucedido do seu segmento, mas eu digo bem-sucedido de verdade. Não é aquele tipo de empresário que fica pendurado nas bolas de filho de presidente para poder mamar em dinheiro de imposto. Um empresário bem-sucedido no seu segmento. E de repente seu telefone toca e é um ministro do STF dizendo a você: afaste-se de André Mendonça, senão eu posso prejudicar muito não só você como a sua empresa, e não só a você e a sua empresa, como também ao seu segmento inteiro. É sobre essa matéria da Revista Oeste que nós vamos comentar hoje. Eu vou entrar em detalhes com você para você entender o buraco que essa turma comunista enfiou o Brasil. Isso sim é não respeitar liturgia de cargo e nem de bagaça nenhuma. E por falar em empresário que fica pendurado em bola de filho de presidente, vocês sabiam que o desespero de Luiz Inácio está tão grande que agora ele cismou que vai promover um encontro com André Mendonça? Pois é, ele já estava pedindo arrego a Donald Trump, ligando, pedindo encontros, e agora ele está tentando uma pacificação com André Mendonça. Vamos falar sobre isso e entender de verdade que tipo de pacificação Lula quer tratar, quer promover com André Mendonça? Nesse vídeo a gente também vai abordar a economia no país, que tá, gente, cada dia é uma notícia de falência de uma grande empresa de décadas de existência diferentes. E olha, o Morgan Stanley fez uma previsão absolutamente tenebrosa para o Brasil de 2027, independente de quem ganhe. É o que eu venho avisando aqui para vocês, tem que ficar com um olho no peixe e o outro no gato. Agora é a hora que eu peço a você para esmagar o like e dizer para a plataforma: ô, bora distribuir esse conteúdo que ele é de utilidade pública onde vamos ver? Vamos lá? 3, 2, 1. Dedinho no like. Esse movimento ainda dói muito. E bora pra pauta. Antes, no entanto, já vou mostrar a vocês que eu estou com a minha camiseta. Perseguido pelo sistema, mas apoiado por você, do meu amigo Edio Raposo, que é candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro 2207. Fiquem ligados aqui e lá no canal dele. Agora sim, bora pra pauta. O programa de hoje eu quero começar falando de traíras, de pessoas que vão te confundir, vão conseguir te convencer às vezes que elas são de direita, que elas são libertárias, que elas querem realmente uma história diferente para o Brasil. Mas com o decorrer do tempo, primeiro você percebe nas entrelinhas do falar da pessoa e conforme vai passando o tempo, a pessoa deixa escrachar de vez o quanto ela não é nada conservadora, nada de direita e não quer nada a liberdade do Brasil. De quem eu tô falando? Eu tô falando do 38ão. Olha só, um menino das bitcoins, um menino que fez sucesso, veio a público e disse: você tem que lutar pela sua liberdade, Bitcoin é a sua liberdade, você escapa do sistema, você escapa do governo e tudo. Qual é a incongruência? Olha o Renato 38ão ao lado de Geraldo Alckmin e do chefe de gabinete dele, que diz ser relevante discutir reserva de Bitcoin. Pedro Giocondo Guerra afirma que o tema é de interesse público e será determinante para a prosperidade do país. Não entendi nada. Se o que Renato 38ão defende é ter Bitcoin para estar apartado do Estado, o que ele está fazendo com o vice-presidente do lado do chefe de gabinete, que está fazendo uma propaganda de independência do Bitcoin, mas falando de reserva de mercado em Bitcoin, reserva de mercado governamental de Bitcoin, no lançamento de um livro escrito junto com o Pedro Giocondo Guerra, que é chefe de gabinete do vice-presidente do governo comunista. Gente, desculpa. Para você que não conhece o Renato 38ão, esse cara já chamou Bolsonaro de vagabundo e covarde tantas vezes que eu já perdi a conta. É esse tipinho aí, ó, que no final não passam de um pinico cheio até a borda. Antes de ir para nossas matérias de capa, só quero avisar a vocês que, como eu tinha avisado anteontem, o depoimento de Vorcaro à Polícia Federal sobre uma delação definitiva seria ontem, mas olha só que coincidência, bem na hora do depoimento dele, faltou internet, aí a conexão caiu lá de onde ele está, na Papudinha. Tenho certeza que eles não têm a Starlink do Elon Musk. Mas enfim, se continuar caindo assim, eu vou começar a desconfiar se isso está caindo mesmo, se alguém está derrubando de propósito. Vamos à matéria que está aqui na Revista Oeste, tá? Gratuita. O título é: Gilmar e Dino apertam um cerco contra Mendonça. Eu acho que o título não faz jus ao escopo da matéria. Ministros do STF têm pressionado pessoas e instituições a se afastarem do relator dos processos que envolvem o Master e o INSS. Aí tá aqui o Christian Costa, que fez a matéria. Parabéns, Christian. Vamos lá. Diz que tem uma movimentação nos bastidores do Supremo Tribunal Federal que busca isolar André Mendonça, relator das investigações relacionadas ao antigo Banco Master e ao escândalo do Instituto Nacional de Seguro Social, do INSS. À frente da ofensiva encontra-se Gilmar Mendes e Flávio Dino, que tem pressionado nomes influentes e instituições relevantes no entorno do magistrado a se afastarem dele. Dá um time aí.
Eu fico imaginando se isso também não pode estar acontecendo com o pessoal do empresariado, da Faria Lima, da Fiesp, que tem um rabo sujo no STF, para apoiamento da campanha de Flávio Bolsonaro. Foi só um pensamento em voz alta. Vamos seguir. Os recados alcançam diferentes setores e pelo menos 2 casos envolvem advertências e tentativas de interromper o apoio ao juiz do STF, que é o Mendonça. Em uma dessas investidas, um empresário do ramo de saúde foi advertido por Dino de que o ministro poderia atuar contra ele e a área no setor. Na conversa, o magistrado citou como exemplo o alcance de suas decisões no processo sobre emendas parlamentares no STF. Outra frente envolve uma grande companhia de comunicação. Gilmar pressionou o empresário a interromper contato com Mendonça e a deixar de promover a aproximação do magistrado com representantes de diferentes áreas. Representantes da sociedade, por exemplo, de grande vulto, que estão indignados com a juristocracia que vivemos no país. Não pode. Se você deve impostos, se você tem algum processo muito perto do STF, se você tem até algum processo em primeira instância, mas o juiz que está com o processo tem muita proximidade com juízes, ministros do STF, você não pode falar nada, você cale a sua boca. Bom, os ministros foram procurados pela coluna. Dino e Mendes não comentaram. A Oeste diz que o espaço lá segue aberto e o espaço aqui também. Eu gostaria muito que tivesse algum engano nessa matéria, que o Christian tivesse enganado, porque, gente, se chegou nesse ponto, é porque o buraco é muito mais fundo do que a gente possa imaginar. Nossa, debaixo desse reino da Dinamarca tem podridão que não acaba mais. Eu espero realmente que o meu país tenha saída, porque, olha, tá difícil, viu? Vamos lá, para conter crise, Lula articula encontro entre Mendonça e diretor da PF. Eu vou ler a matéria, depois eu vou dar o meu pitaco. Para tentar conter o desgaste na relação entre o ministro André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o presidente articula a reunião entre as partes. O encontro deve acontecer até a próxima semana. Mendonça, que é o relator do caso Master e da investigação sobre Lulinha no STF, as ações são consideradas sensíveis e de alto impacto para o governo, especialmente em período das eleições. Olha, gente... A crise gira em torno da desconfiança entre integrantes da PF e do gabinete do ministro sobre o ritmo das investigações, além dos vazamentos de informações. O encontro deve ser mediado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva. É importante lembrar que, nessa semana, a defesa de Lulinha conversou com o chefe da pasta, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, que representa o empresário, que disse estar preocupado com as informações da diligência que foram divulgadas pela imprensa. O processo está em sigilo. Eles estão preocupados só com os vazamentos, não estão preocupados com as atrocidades cometidas contra o erário, contra o dinheiro do povo. Diz que Lula também quer investigação sobre vazamento de informações sigilosas da PF envolvendo mensagens trocadas entre filho e empresária. O pedido foi aceito, claro, e André Mendonça determinou que a PF apure suspeitas de novos vazamentos de dados no processo. Vamos confabular nós aqui. Segundo a matéria, Lula está tentando uma aproximação com a vestimenta, com a fantasia de que é uma tentativa de pacificação do STF, de André Mendonça, com a Polícia Federal. Mas por que Luiz Inácio faria isso? Porque se ele não é nem investigado, né? Porque o principal investigado dos casos que estão na mão de André Mendonça é só o filho dele. Não é só o filho dele. É o filho dele, é amiga do filho dele, é ministro dele, é senador que é líder de bancada dele. É tudo dele, é tudo do PT. É a merda do PT dele. Em circunstâncias normais de temperatura e pressão, num país sério, num homem que tivesse um pingo de vergonha na cara, um pingo de pejo, ele sentiria, no mínimo, o máximo constrangimento do universo de propor tal ação. Porque se estão investigando o filho dele e a turma toda do partido dele, o mínimo que ele deveria fazer era se afastar calado. Mas comunista, bicho, comunista sempre vai dobrar a aposta. Não bastando todas as armadilhas, ele parte para o institucional, é oficial. Eu estou tentando uma aproximação com André Mendonça porque eu sou o cara da paz e eu quero pacificar. É um escárnio atrás do outro, e isso tudo por quê? Por causa do desespero, o estrago que Lulinha está fazendo na campanha de reeleição desse homem. E os números devem estar tão ruins, e números que a gente nem tem acesso, devem estar tão ruins, que Luiz Inácio esqueceu que ele é comunista, ele esqueceu toda a agenda que ele defendeu a vida toda. Nós vimos essa semana, né, a Janja aparecer, né, travestida de evangélica, dizendo que foi recebida pelos evangélicos. Ó, que lindo, que gente que tem uma função importante na sociedade. E agora nós temos isso aqui, ó. Depois de aumentar os nossos impostos como se não houvesse amanhã,
Luiz Inácio Lula da Silva aparece e diz que vai antecipar decreto para zerar IPI. Fique feliz, setor industrial. Eu vou zerar o IPI para ajudá-los. Mas aí tem a armadilha, né? Para você ver se realmente você vai ter o IPI, você vai ter que confiar de novo em mim que vou reduzir o IPI, porque eu tô falando isso agora. Mas só vai valer depois, para 2027, tá? Agora, onde tá a pegadinha? A reforma tributária determina a redução do IPI para produtos fabricados fora da Zona Franca de Manaus, mas há dúvidas entre as empresas sobre quais itens efetivamente terão a alíquota zerada. Isso ocorre porque parte dos produtos fabricados na Zona Franca não é conhecida pelas empresas de outros estados e também porque produtos atualmente sujeitos a alíquotas inferiores a 6,5% poderão ser beneficiadas pela redução. Então, assim, antes de qualquer decreto assinado, a reforma tributária já determinou a redução de IPI. Então, será que eles vão aproveitar a redução do IPI da reforma tributária, que foi uma das coisas conscientes que essa reforma tributária desgraçada trouxe? Eles vão aproveitar a redução do IPI da reforma tributária para dizer que foi diminuição do decreto deles? Olha, gente, você não odeia esse governo o suficiente, tá? Para melhorar a nossa situação, a situação econômica do país, a jornada 6x1 deve elevar mensalidades escolares em 23%. Mostrei para vocês ontem de manhã o Lula com Davi Alcolumbre e Hugo Mota garantindo que a jornada 6x1 será aprovada. Como que eles sabem que todo mundo já vai votar a favor, né? Porque graças a Deus a gente já conseguiu desmontar 80% dessa mentira de trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Isso vai terminar de afundar o país numa miséria, gente, que eu não quero nem ver. E tudo que vem desse governo é uma tremenda mentira, é uma fantasia. Olha só, a revista Negócios publicou que desemprego caiu para 5,3% e o número de brasileiros com emprego bate recordes. Aí eu vou chamar a atenção de vocês para o texto. O número de pessoas ocupadas chegou a 103,3 milhões de brasileiros, o maior segundo a série histórica. Vem comigo que eu vou te mostrar como eles pensam que brasileiro é idiota. O IBGE diz o seguinte, sobre a medição de quem está recebendo ou não Bolsa Família. Pode ocorrer também de beneficiários do programa Bolsa Família ou BPC não estarem trabalhando e nem terem tomado providências para conseguir trabalho. Dessa forma, serão classificados também como fora da força de trabalho, ou seja, se ele está fora da força de trabalho, eles estão ocupados, eles não estão procurando emprego. Como não bate a matemática? Se está todo mundo empregado, por que o Bolsa Família disparou em julho com 3,9 milhões de cadastros unipessoais? E aí você pode tirar suas próprias conclusões, achar que eu estou exagerando, deixa nos comentários para mim, mas enfim, tudo que vem dessa turma comunista é mentira, é tudo para te enganar, não passa de propaganda. E eu espero um dia que toda essa mídia do regime receba o seu devido salário por ajudar a uma coisa dessas tão absurda acontecer num país de gente tão boa que é o brasileiro. Aí volta o Bruno Musa e traz a matéria da Morgan Stanley. Ele ainda disse, olha, eu não gosto de projeções, mas eu estou de acordo com essa. Olha o que o Morgan Stanley disse. Morgan vê dólar em R$ 6,00 e juros a 18% sem ajuste fiscal. O cenário pós-eleição também prevê queda de 25% da Bolsa de Valores. E isso vai acontecer por quê? Porque Luiz Inácio está pedalando desde o primeiro ano de governo. Ai, Valéria, mas Flávio ganhou e mesmo se Flávio ganhar vai cair desse jeito? Senhores, se Flávio ganhar, aí que eles vão enterrar até os tubos. Por quê? Eles estão pedalando desde o primeiro ano de governo, jogando dívida para frente, fazendo exatamente a mesma coisa que Dilma Rousseff fez e foi impeachmentada por isso. Mas agora não tem mais justiça, não tem mais Senado, não tem mais presidente da Câmara, não tem mais nada para fazer impeachment de ninguém aqui. Não tem mais. Porque é pelo mesmo motivo que Dilma foi impeachmentada, esse cara está fazendo. Jogando dívida para frente, jogando dívida para frente. Sabe quando vai acontecer? Aparecer essa contabilidade? Em janeiro de 2027. Quando, se vencer, Flávio Bolsonaro tomar posse. A equipe de transição já vai dar uma rateada, vai ficar impactada. Mas, meu amigo, só vai aparecer depois que nós tivermos em posse de todas as verdadeiras contas, e não das contas que a Globo, o Valor Econômico, o Pokémon do IBGE dizem que estão as contas.
E para o Bruno Musa concordar com R$ 6 o dólar e juros a 18%, senhores, é porque tem muita coisa de verdade nessa previsão. Só para vocês terem uma ideia, ontem outra empresa, a Seifert, entrou em recuperação judicial com dívida de 240 milhões. A empresa entrou em crise financeira após débitos feitos para a expansão com a compra de áreas rurais, que coincidiram com uma quebra de safra em 2023. É uma empresa do agronegócio. Mais uma empresa. Se está ruim assim para eles, imagina o quanto ficará ruim para nós se nós não tomarmos uma providência. Olha, eu já tenho a maior parte do meu salário garantido em dólar. Então, mesmo que os juros batam 18%, o dólar vai para 6%. Então, isso me dá mais poder de compra. E é isso que você pode garantir também para a sua família, aprendendo a ganhar dinheiro pela internet. Vou dizer mais. Pare e pensa só um minutinho. Qual é a oportunidade de emprego que te oferece? Ganhar muito melhor do que qualquer CLT, não precisar bater cartão, poder trabalhar a partir da sua casa ou de qualquer lugar do mundo, bastando que você tenha uma conexão de internet, sem precisar de horário, você faz o seu horário, você faz o seu sistema de trabalho, ainda ganhando em dólar, que é uma moeda muito mais forte do que a moeda brasileira. Se houver a crise da crise, você consegue pelo menos respirar e ainda aprender a deixar esse dólar longe dos tentáculos desse governo perdulário e da crise que se abaterá diante do Brasil. Qual é a empresa que vai te oferecer tamanha oportunidade? Sem contar que não importa a idade que você tenha. Se você tem disposição para estudar e se dedicar, você consegue, como eu também consegui. Eu comecei a aprender a ganhar dinheiro pela internet a partir dos 40 anos, com quase 46 anos. Então, você também consegue. Que enquanto você fica aí pensando se deve ou não, pelo menos conhecer, um monte de gente deu o primeiro passo, já está faturando coisa que você está aí só no sonho, só no sonho. Já imaginou metade do tempo que você fica aí, ó, scrollando o seu celular, se você dedicasse para ganhar dinheiro através da internet, que você fica scrollando o dia todo? Então, olha, vai no link que eu deixo tanto na descrição ou no comentário fixado, ou você aponta a câmera do seu celular aqui para esse QR Code. Você vai ser direcionado para o WhatsApp do Daniel Alvarenga lá, eu vou liberar 3 aulas para você que vão explicar melhor do que se trata. Ganhar dinheiro pela internet, você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina. Assista as aulas, se fizer sentido para você, você dá o próximo passo e aí nós nos encontramos do outro lado. Do contrário, a gente continua aqui todos os dias a partir das 7 da manhã. Ah, antes de ir embora, você vai me perguntar: ai, Valéria, e a sabatina do Lula? Sabatina de quem, gente? Eu assisti a live do meu querido amigo Flávio. Por falar nisso, hoje nosso querido amigo Flávio estará lá no covil das raposas, das hienas malditas. Hoje, sabatina de Flávio Bolsonaro na Rede Globo. Se eu não me engano, é às 21h05. Te encontro lá no perfil da Globo News. Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, que tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com. E na descrição eu sempre deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Para você que nos acompanha de fora do Brasil e quer aí nos ajudar a trilhar esse caminho cheio de espinhos deste país comunista. Tudo muito bem-vindo, viu? Muito obrigada. Bora para os comentários? Beijos no coração. Fui.